Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje a nossa reflexão é no Salmo 4, versículo 1. A primeira coisa que chama atenção aqui no início desse versículo é um pedido acompanhado de uma declaração. Podemos ver aqui uma oração que revela a confiança do salmista no Senhor. Ele inicia o salmo dizendo o seguinte: ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Há uma outra versão que diz assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Olha a visão que o salmista tinha de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ele estava passando por algo difícil. O título do salmo é Deus meu defensor. Então, ele estava passando por um momento difícil e a coisa que ele faz é recorrer ao Senhor. É uma coisa que a gente precisa refletir, porque às vezes é o último lugar que nós vamos, é o Senhor. E essa deve ser a primeira coisa que o crente deve fazer. Mas é incrível, às vezes é o último lugar que nós vamos. Nós vamos para vários lugares. Vamos para as redes sociais, vamos para o amigo, vizinho, aquela coisa. Mas aqui, diante de uma adversidade, o salmista vai para Deus. E ele começa essa oração fazendo esse pedido para que Deus escute ele. E aí ele faz essa declaração. Quem era Deus para o salmista? A visão que ele tinha a respeito de Deus. Ele disse, o Senhor é o Deus da minha justiça, é o Deus defensor dos meus direitos. Olha que visão extraordinária que o salmista tinha. E eu acredito que ter essa visão a respeito de Deus, quem é Deus para nós, é algo precioso e libertador. Pois uma vez que eu não tenho essa relação, essa visão de quem é Deus, a tendência é não ir orar. Não é buscar o Senhor, não é pedir socorro ao Senhor. E se a gente for, a gente pode até ir orar, pode ir para o círculo de oração, consagração na nossa casa, mas ao sair daquele local, ao sair daquele momento de oração, nós continuamos da mesma forma, cheios de dúvidas, temerosos, rancorosos, aflitos e perturbados. Então, o que a gente aprende aqui com o salmista é que diante das adversidades eu preciso, a primeira coisa é recorrer ao Senhor. Mas eu preciso recorrer com o coração confiante. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam do Senhor devem crer que Ele é abençoador daqueles que estão buscando. Eu acredito que na maioria das vezes os milagres, as nossas necessidades, elas não são supridas, o problema não está no Senhor, é em nós, porque a gente não crê. A gente sabe que Deus é o Deus de justiça, nós sabemos que Deus é o defensor do órfão, da viúva, do estrangeiro, mas naquilo que se refere à nossa pessoa, nós travamos. Aí eu creio que Deus é justiça, que Deus vai fazer justiça, mas às vezes eu e você estamos numa situação em que caberia a nós ali acreditar que Deus é o Deus da nossa justiça, Ele que vai nos defender, vai nos livrar, mas a gente fica temeroso. Não, Deus pode socorrer qualquer pessoa, a minha pessoa não. Então é aqui que nós precisamos, o que é que eu faço? Alguém pode questionar o que é que eu faço? Podemos prosseguir um pouquinho e nós vamos perceber essa relação que o salmista tinha com Deus, essa liberalidade de falar dos seus sentimentos. Isso é precioso. Então, se eu tenho dúvidas, se eu tenho medo, se eu estou inseguro, eu preciso dizer isso para Deus, porque Ele sabe. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com essas nossas incertezas, esses medos, essas inseguranças. Nós temos. Olha o que é que ele diz aqui, continuando. Ele diz, eu estava em dificuldade, mas tu me ajudou. Podemos ver aqui que essa palavra, ela, quando ele diz eu estava em dificuldade, ele está falando de adversidade, de aperto, de angústia, coisa que todos nós passamos. Em algum momento da vida, nós passamos por adversidade. Há adversidades que estão no âmbito físico, como perder o emprego, a saúde, uma traição, a injustiça, mas há adversidades que o crente enfrenta que é dentro. É aquela angústia, aquela sensação de falta de ar, sabe? Aquelas má notícias que chegam e ali parece assim que são os ladrões da nossa paz, da nossa alegria, são palavras ameaçadoras.
e que começa a gerar um imenso vazio no nosso peito. E ali gera uma crise que nós enfrentamos. Mas o salmista, ele deixa aqui registrado essa conversa, essa intimidade, essa relação. Primeiramente, eu vou falar com o Senhor. Eu vou recorrer àquele que é o meu defensor. Ele é o Deus que vai me ajudar. Ele que vai me dar força para seguir adiante em meio às adversidades. E uma coisa muito interessante, que é o que nós queremos falar agora, depois que ele tem essa relação, dessa visão que ele tem de Deus, de buscar a Deus, a visão que ele tem de Deus é uma coisa preciosa. Era ele reconhecer perante Deus que ele passou por um momento de crise, por um momento de medo, um momento de angústia. Eu estava em dificuldade, eu estava com adversidade, eu estava com angústia. Ele chega para Deus e diz: Senhor, eu estou com medo, estou ansioso. Então, esse ato de reconhecer perante Deus que eu estou em crise, que eu sinto angústia, que eu estou em dificuldade, também é libertador. E ele registra que ele disse: eu estava em dificuldade, e logo depois ele disse: mas tu me ajudou. Há outra versão desse versículo que diz que é como se o salmista estava passando por um local muito apertado. Mas ao clamar ao Senhor, o Senhor ampliou aquele espaço para que ele passasse. Louvado seja Deus. Às vezes é mais ou menos isso, aquele aperto no peito, aquela dor, aquela angústia, aquela ansiedade tão grande. Aí nós vamos ao Senhor, recorremos ao Senhor em oração, confiante de que Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que defende o nosso direito. Nessa confiança, Deus começa a ampliar, a abrir os espaços. E aí a gente, daquela angústia, começa a vir aquela paz, vir aquela alegria, e nós vamos fazer essa declaração: o Senhor me ajudou. E outra coisa muito importante aqui é que eu preciso abrir o meu coração, falar das minhas crises, falar das minhas angústias, falar das minhas dores, e também registrar o livramento, o cuidado e provisão do Senhor. Resiste, cria o hábito de registrar as respostas de oração. É algo assim precioso, gente. A gente registrar uma oração que a gente colocou diante do Senhor. Sabe, você coloca ali a data, dia tal eu pedi algo ao Senhor. Dia tal eu estava angustiada, aflita, com tanto medo, estava sendo ameaçada pelo inimigo, pelos homens. Dia tal, o Senhor me ajudou. Dia tal, o Senhor ampliou, abriu aquilo que estava me apertando, aquilo que estava sufocando, o caminho que eu estava passando. Imagine você entrar numa rua e de repente aquela rua, as paredes começam a te imprensar, sabe? Começa a te imprensar e de repente você fica sufocado. Quando você ora ao Senhor, Ele é o meu defensor, Ele é o defensor dos meus direitos. Aquela potente mão começa a empurrar uma parede para um lado, uma parede para o outro, e alarga o teu caminho, o meu caminho, para que eu e você possa passar, para que eu e você possa prosseguir. Então, queridos, que nós possamos aprender nesse dia de hoje com o salmista. Eu estava em dificuldade, eu estava em aperto, eu passei por um momento de angústia. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu tenho um aperto no meu coração. Há um poder extraordinário na oração. A oração é um diálogo, é uma conversa que o crente tem com o Senhor. Tem uma coisa muito importante na psicanálise, que um termo que eles usam é a cura pela fala. E o que ocorre ali naquele momento, quando uma pessoa procura um psicanalista, é ele falar. E o ato de falar vai trazer cura para aquela pessoa. Quando nós olhamos para a oração, que às vezes nós rejeitamos tanto que às vezes é um momento desagradável, perturbador para muitos, naquele momento, tem até um livro, que, se eu não me engano, chamado No Divã de Deus. É você deitar no divã de Deus, é você falar onde está doendo. E uma coisa muito interessante na psicanálise é que nada é inútil, nada é que a gente não possa considerar. Tudo é importante, tudo aquilo que nós falamos. Aquilo até que às vezes a gente acha que não tem sentido, não tem importância, tem importância. Trazendo para a nossa vida com o Senhor, tudo tem importância.
Talvez alguém que vai te ouvir não vai considerar o que tu fala, acha que é insignificante, não tem valor nenhum. Para o Senhor tem sim, para o Senhor tem. Aquela pequena dor, aquela grande dor, a média dor, a tua situação, até porque somos únicos, eu não posso comparar a minha vida com o outro, nem o do outro com a minha vida, não posso exigir que fulano se comporte de uma forma, porque fulano se comportou de outra forma, somos únicos e o Senhor entende isso de uma forma preciosa. Talvez muitos estejam no mesmo patamar do salmista quando declarou: ó Senhor Deus da minha justiça, que revela um coração confiante. Mas às vezes há muitos que têm um coração vacilante, medrosos, inseguros. E eu preciso falar para Deus. Eu estava em angústia, eu estava com medo, eu estava inseguro, mas o Senhor me ajudou. E o salmista deixa isso aqui. Primeiramente, recorre ao Senhor, seu defensor. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso defensor. Ele que se compadece, Ele que ajuda. A ajuda que nós precisamos vem dele. Então, se é dele que tudo que eu preciso reconhecer diante do Senhor quando eu estiver em crise. É importante eu reconhecer diante de Deus quando eu estou com medo. É interessante eu reconhecer diante dele. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Nós não nos conhecemos. Quem convive com a gente não conhece a gente. Mas o Senhor conhece o mais profundo e íntimo do nosso ser. Na verdade, a Bíblia diz que nós estamos escancarados aos olhos do Senhor. Mais do que abertos, estamos escancarados. Nada é surpresa para Deus. Talvez se você está passando por uma situação cujo medo está aí controlando. Se você abrir a boca e contar para alguém, alguém vai dizer: Irmã Maria, como é que pode você, a ministra de louvor, a dirigente do Círculo de Oração está com medo? Que é isso, minha irmã? Confia, aquela coisa. Ao chegar diante do Senhor e abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou com medo. Mas, Senhor, a tua palavra diz que tu és o nosso defensor, tu és o nosso ajudador. Me ajuda a confiar. E uma coisa interessante é quando o crente volta e ele registra no diário do seu coração: o Senhor me ajudou, louvado seja Deus. Eu estava em dificuldade, mas o Senhor me ajudou, pois Ele é o defensor dos meus direitos. Que o Senhor te abençoe, querido e querida do Senhor, nesse dia, e que nós possamos falar das nossas dores, das nossas crises, angústias, que possamos voltar, fazer declarações: o Senhor ajudou, o Senhor cuidou, que possamos nos relacionar confiante de quem Ele é. Se ainda não existe uma figura de quem é Deus para você no que se refere a cuidado, amor, provisão, coloca diante do Senhor. Senhor, eu quero declarar, eu quero não só de lábios, mas um coração confiante que Tu és o Deus da minha justiça, Tu és o defensor dos meus direitos. Assim como o salmista fez essa linda e preciosa declaração, assim como o salmista teve uma facilidade de recorrer a Ti diante de uma situação difícil, eu quero também fazer isso. Que possamos contar com a graça do Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa palavra. Nós colocamos o nosso coração, nossas limitações, nossos medos, que cada um que está ouvindo essa palavra possamos aprender a nos despir, não porque a gente não esteja diante de Ti, mas voluntariamente, sem medo, porque Tu conheces o mais profundo do nosso ser. Que a gente aprenda a ser transparente. Quando eu estiver com medo, dizer: eu estou com medo. Angustiado, dizer: eu estou angustiado. Eu estou com raiva. Senhor, eu quero colocar minha vida diante de Ti. E depois a gente volte e possa relatar: o Senhor me socorreu. O Senhor me ajudou. Louvado seja Deus. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque Tu és o Deus da nossa justiça. Obrigado porque Tu és o nosso defensor. Que possamos trazer à memória todo o cuidado, toda a provisão e livramento que Deus tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e até a próxima reflexão, o Senhor nos permitindo.